Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, quando nós queremos nesse momento refletir na santa palavra do nosso Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas que nos acompanham pelas transmissões. Se um médico quer tratar e curar alguém de alguma doença, ele precisa entender a doença e também dar o remédio certo para o tratamento e a cura. Da mesma forma, quando nós queremos que o Filho de Deus, Jesus, nos liberte do pecado, nós precisamos ter as informações corretas sobre o diagnóstico que Ele mesmo faz sobre esse problema, sobre essa doença. Nós precisamos sempre lembrar que Jesus veio ao mundo, principalmente para nos livrar dos resultados mortais, terríveis, que o pecado trouxe sobre nós. A Bíblia diz que o pecado é o que causa todas as tristezas e sofrimentos que existem. E por fim, é o que causa a morte. O fim da vida. E pior, para quem não crê, para quem não se arrepende, para quem não busca o perdão, o pecado causa a condenação. O pecado leva a pessoa para o inferno. No Salmo e no Evangelho de hoje, que a gente leu e ouviu, os dois assuntos principais são arrependimento e perdão dos pecados. E esses são os temas que nós mais precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir e saber que Deus perdoa o pecador arrependido, que Deus perdoa aquele que reconhece e confessa os seus pecados. No Salmo 32, o rei Davi nos revela o fato de haver sofrido muito, por ter pecado gravemente contra Deus e contra o próximo. E por isso então, com toda a sinceridade, Davi expõe o que a sua consciência acusava, aquilo que perturbava a sua consciência. E aqui nós temos um grande ensinamento para a nossa vida e também para a nossa relação com Deus. Arrependimento verdadeiro é quando a pessoa vê que o problema da culpa está todo nela, sem querer achar qualquer possibilidade de desculpa. Mas quando a pessoa entende, a culpa é minha, eu peco contra Deus, por culpa minha, e peco contra o próximo,
por culpa minha. Davi vivia num momento esplendoroso da sua vida, impulsionada inicialmente pela sua vitória sobre o gigante Golias. E agora então, como rei, ele desfrutava de todas as coisas que os governantes anseiam: dinheiro, poder e prestígio. Entretanto, estas coisas combinadas oferecem um grande perigo. Elas podem levar a pessoa a viver sem Deus. E isso estava acontecendo com Davi, enfraquecendo o seu contato com Deus. Davi cometeu grandes pecados. Encantou-se com a beleza de uma mulher casada e manteve secreto um caso amoroso com ela. Tudo ia bem para ele, até que vieram as consequências devastadoras. Sofrimentos feridos, separação, traição, consciência pesada e morte. Houve gravidez não prevista, mas Davi tinha dinheiro, poder e prestígio. Não querendo perder o prestígio, usou o dinheiro e o poder para esconder o seu erro. Davi tornou-se assassino também, pois mandou matar o marido daquela mulher, para liberar o caminho para aquele romance. Por isso Davi reconhece aqui no Salmo 32: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus. Era necessário e primordial que Davi, arrependido, confessasse o seu erro e buscasse o perdão de Deus. E como não pôde mais suportar o estado lamentável de culpa, ele abriu o seu coração a Deus e confessou os seus pecados. Reconheceu os seus erros e os confessou em sinal de arrependimento verdadeiro. E Deus o perdoou. O perdão foi anunciado em nome de Deus pelo profeta Natã. Em paz com Deus e consigo mesmo, Davi então exultou: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Meus irmãos e irmãs, o pecado tem a capacidade de nos afastar cada vez mais de Deus, enquanto não nos arrependemos sinceramente e confessamos tudo para Deus. Sempre após o reconhecimento do pecado, aparece um sentimento de culpa. Tu já sentiu-se com culpa
ao reconhecer um erro cometido, ao pedir perdão para Deus, ao pedir perdão para uma pessoa contra a qual tu errou? Pedro, discípulo Pedro, sentiu-se exatamente assim quando ele negou Jesus por 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente quando reconheceu o seu erro, o seu pecado. A Bíblia diz também sobre Judas, que após trair o Salvador, fez a besteira de tirar a sua vida. Em vez de arrependido buscar o perdão, para aliviar a sua culpa, a sua consciência, fez a besteira de tirar a própria vida. Assim, muitos cristãos já se sentiram impotentes, tristes, aborrecidos, aflitos, desamparados, desesperados. Há também o exemplo de alguém que se sente mal em estar tão sadio quando há tantas pessoas doentes. Se sente mal em ser feliz quando há tantos infelizes. Se sente mal em ter dinheiro quando tantos têm falta. Se sente mal de ter uma vocação interessante quando muitos suspiram sob o peso de um trabalho que detestam. E até mesmo de ter experimentado a mão de Deus, enquanto tantos sofrem na angústia, no isolamento e na doença. A pessoa sente-se culpada por isso. Por isso, minha gente, é muito importante assumirmos as nossas responsabilidades, reconhecer lealmente as nossas culpas, arrependermos e nos apossarmos do perdão de Deus, em resposta ao reconhecimento das nossas falhas e pecados. O cristão tem sede de uma resposta divina, não somente para um pecado específico do qual nos reconhecemos culpados, mas por nossa própria condição humana, de pessoas falhas, de pessoas imperfeitas, que pecam, que erram a cada dia, a cada instante. E talvez possamos nos perguntar: o que fazer quando se tem o perdão? O perdão é um presente imerecido que nós recebemos de Deus, e é oferecido gratuitamente, por graça, por amor. Somos perdoados e declarados justos pela fé em Jesus Cristo. Por isso, quando de fato somos perdoados, a nossa vida sente a necessidade de modificação. Não queremos retornar aos erros que nos afastam de Deus. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora,
Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, disse o apóstolo Paulo, que realmente soube o que é ser perdoado. Alguém que perseguia a igreja, alguém que perseguia e matava cristãos, mas quando se arrependeu e ouviu sobre o perdão, a sua vida se transformou. Davi, depois do perdão, novamente demonstrou uma vida de retidão, e foi então que ele escreveu os seus salmos mais profundos, mais tocantes. Nós nunca seremos perfeitos nesta vida. O maior religioso que possa existir também pratica pecados. Mas isso não é motivo e nem desculpa para pecarmos deliberadamente. O pecado, depois de confessado em arrependimento, é perdoado, é esquecido por Deus. A Bíblia diz que Deus joga esse pecado no fundo do mar. Por isso precisamos esquecer também os nossos erros arrependidos e perdoados, e nos voltar em adoração àquele que nos amou e nos salvou, servindo a Ele com todo o nosso ser, buscando não repetir os erros cometidos. Por isso só Jesus Cristo pode curar uma consciência ferida e marcada por erros. É motivo de júbilo, de louvor, de celebração, de profunda alegria, sabermos que Deus perdoa os nossos pecados. E isto, sem dúvida, é algo maravilhoso, que nos tranquiliza e que nos consola. Amém.